Jennifer e esse é o vídeo do nosso projeto de extensão. Eu e João Pedro, a gente está sendo orientado pelo professor Lutemberg e o título do nosso projeto é Automação e Análise de Microdados da PNAD Contínua para apoio à gestão pública em Pernambuco. Então, contextualizando o nosso projeto, a PNAD Contínua ela é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios. Ela é realizada pelo IBGE e ele coleta informações sobre o mercado de trabalho visando entender como vivem os brasileiros. Então, o IGE e a CEPLAG, ela sentem a necessidade de automatizar a coleta dos dados produzidos pela PNAD para facilitar a tomada de decisões e planejamento de gestão aqui em Pernambuco. Então, o objetivo do nosso projeto é desenvolver scripts em Python para a extração automatizada dos microdados da PNAD contínua, implementar rotinas de tratamento, limpeza e padronização dos dados coletados, construir uma base de dados adaptada às necessidades analíticas do GPE e elaborar documentações com scripts garantindo a reaplicabilidade das soluções formuladas. Então, para alcançar esse objetivo, a gente utilizou algumas bibliotecas, A primeira foi a Beautiful Soup, que ela analisa e extrai conteúdos do HTML. A segunda foi o Pandas, que ele faz a manipulação de dados tabulares. A gente também utilizou o NumPy, que ele vai servir para dar o suporte matemático. O OS para criar e navegar pastas. O Zipfile para extrair arquivos zip. O Requests para baixar os arquivos da web e o LXML, que ele é para processamento de documentos XML e HTML. Então, o passo a passo do nosso código, A gente dividiu o código em 3 páginas principais. A primeira é a extração, a segunda é a organização e a terceira são as estatísticas. Aqui a gente colocou os passos futuros do nosso código, O primeiro é a aplicação front-end em formato de dashboard para a apresentação dos dados obtidos. O front-end ele já está parcialmente pronto, já tem uma equipe para isso, então a gente só precisa conectar o que nós fizemos com o que a equipe de dashboard já fez e fazer o refinamento da seleção de variáveis dos cálculos estatísticos. Essa foi uma dificuldade que nós sentimos ao decorrer do projeto, foi entender os códigos de variáveis. Então a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso para trazer os dados mais refinados para não entregar dados enviesados. Bem, olá a todos. Meu nome é João Pedro e eu vou dar aqui continuidade à nossa apresentação do nosso projeto de extensão da PNAD da CEPLAG, discutindo aqui os resultados que foram obtidos com a aplicação do nosso código. Uma das questões que o nosso código vai estar fazendo, que você está estabelecendo logo, é que esse código ele vai estar gerando diferentes pastas, a qual se origina de uma pasta raiz, que é a chamada microdados PNAD, e que se expõe em diferentes subpastas. O motivo disso é que nosso código existe uma organização, porque vão ter durante o seu processo diferentes pastas, diferentes arquivos vão estar sendo gerados, os quais representam diferentes estágios do nosso projeto até que o código crie um resultado final. E o primeiro desses pastas vai ser a pasta arquivo zip, a qual vai estar armazenando arquivos zip, que são basicamente arquivos compactados, e vão estar se originando diretamente da página do IBGE. Na página do IBGE, a gente tem a nossa base de dados da PNAD contínua, que inclusive é um arquivo público, qual a gente tem acesso, o qual ele vai, por meio da conexão com o nosso código, ele vai estar fazendo o download desses arquivos, e a partir disso, a gente vai estar recebendo os arquivos compactados. E aí entra o primeiro desafio do nosso código, que faz parte de descompactação desses dados, onde, por meio desses arquivos zip, a gente trabalhou para descompactar e obter esses dados, os quais vierem em formato bruto. Esse formato bruto é importante porque esses dados, contando esse formato, eles não são legíveis. Você pode até tentar abrir os arquivos, que estão aqui representados em formato TXT, porém, eles não são exemplificados de uma forma que você consegue ler o que está ali contido. E é para isso que a gente organiza a parte de organização desses dados, onde, por meio da leitura e aplicação de códigos de identificação das variáveis que são da PNAD contínua, a gente pode aplicar uma organização e eventual filtragem desses dados para que vocês possam obter esses dados não só de uma maneira legível,
mas também de uma maneira mais simplificada para, tipo, se coletar os dados que realmente são de importância e de necessidade para a CEPLAG. E a partir desses dados organizados, a gente pode realizar a terceira parte do nosso código, que é o cálculo de estatísticas, onde a gente está realizando o cálculo de estatística com base em trimestres, que é outra coisa do nosso projeto, que tipo, o nosso código está sendo baixado por base em trimestres, em que cada página, cada arquivo zip que está sendo descompactado e organizado representa um trimestre de um ano. A gente está contando com base em vários anos, e a partir disso a gente calcula os diferentes dados estatísticos para cada ano e seus trimestres específicos. Uma outra parte do nosso código que está sendo trabalhada é a parte de dados empilhados, onde um dos fatores que tipo, dificulta a observação desses dados como um todo é a parte que está sendo dividida em vários arquivos. O empilhamento de dados, ele entra para resolver isso, onde a gente vai pegar os dados organizados e seus diferentes trimestres e empilhar eles formando um único arquivo, o qual representa todos os dados obtidos e organizados e filtrados em um único arquivo CSV, que é a PNAD empilhada. Dando continuidade aqui, a gente pode observar os resultados obtidos, onde aqui a gente tem o arquivo CSV da PNAD empilhada, pelo menos um trecho dele, porque ele é realmente um arquivo muito grande para ser exibido todo de uma vez. E aqui a gente pode ver aqui as identificações das variáveis, os seus códigos, que estão vendo aqui, e a partir dele a gente pode ver todas as variáveis preenchidas referentes a cada interação desses resultados. Aqui a gente pode ter uma continuidade, outro texto, dando uma continuidade a isso, em que a gente pode ver aqui a variação. A gente tem dados do quarto trimestre de 2023 e continuidade a ele do primeiro trimestre de 2024. Dando continuidade aqui, a gente também tem os dados referentes aos cálculos estatísticos, com a identificação de onde os valores que são de base, usados de base para a realização desses cálculos vêm, o arquivo está relacionado, e também uma identificação melhor referente a cada trimestre, ano e trimestre, onde esses dados estão relacionados. A partir daqui, a gente tem alguns exemplos que a gente definiu de importante para a apresentação do código. Eu não vou entrar em detalhes, mas são uma apresentação um pouco direto ao ponto que cada coisa está fazendo aqui. Esse código aqui é basicamente a conexão no site do IBGE, a gente pode ver com base nisso usando a URL, referente a qual faz a conexão com a base de dados, que vai estar sendo baixada. E os códigos abaixo, eles são basicamente a criação das diferentes pastas que vão estar fazendo a divisão dos arquivos que vão estar sendo gerados pelo código em si. Esse código aqui a gente faz referente para extração e download dos arquivos, onde ele vai com base em diferentes anos que a gente está identificando. A gente vai estar fazendo o download dos arquivos e com base nisso, com base em cada ano, ele vai identificar o ano e a disso vai poder extrair diferentes trimestres da própria base de dados da PNAD. Isso é uma questão que a gente trabalha nesse código, onde uma identificação com base em anos, onde a gente define um ano que no qual a gente quer extrair, e com base nisso, o código vai e encontra esses dados dentro da página do IBGE, e a partir disso ele faz o download. A quantidade disso, esse aqui é basicamente o código de empilhamento de dados, onde ele vai fazer uma leitura de todos os dados organizados, e a partir disso, coletando eles, e vai juntar eles em um arquivo só. Um arquivo único, que é a PNAD empilhada. Na quantidade, isso aqui são os códigos relacionados à organização, onde aqui a gente pode ver todos os códigos de identificação que vão estar sendo utilizados para as variáveis que são de importância para esse estudo específico, no caso, são de importância para a CEPLAG. E continuando aqui, esses códigos aqui continuam na organização, mas voltam para a parte de filtragem, onde uma das questões importantes aqui, que vão ser trabalhadas com a CEPLAG, é que a PNAD contínua, ela possui dados relacionados a todo o Brasil. Porém, a CEPLAG só tem interesse específico com os dados referidos a Pernambuco. Devido a isso, a gente aplica uma filtragem para que a gente esteja só coletando e organizando os dados referentes a Pernambuco em si. Esse código também vai estar referente à criação dos arquivos de PNAD organizada,
Faz seus arquivos organizados, vão estar sendo criados aqui. A quantidade aqui é que a gente tem os dados, os códigos de estatística, onde a gente tem aqui o código, ele basicamente está observando as pastas dos dados organizados, rodando eles com base em ano, e com base nisso ele vai estar coletando os dados relevantes para a realização dos cálculos estatísticos. Esses cálculos sendo o número de pessoas que são consideradas ocupadas dentro de Pernambuco, tanto em um valor ponderado quanto não ponderado, onde a gente tem um valor de peso também está presente na PNAD contínua relacionado a isso, e também tem um cálculo de renda total ponderada, isso para a carga trimestre. Em conclusão, a gente queria falar um pouco sobre os desafios que a gente passou na realização desse projeto. O primeiro foi a questão do hardware, né? Porque a PNAD contínua, ela é uma série histórica, ela começou lá em 2012, então, e cada ano tem 4 trimestres, né? Então são muitos arquivos que a gente teria que baixar, e cada arquivo tem em média 2 GB. Então são arquivos muito grandes e um volume muito grande de arquivos. Então, se a gente fosse fazer os testes com todos os arquivos, o nosso computador não iria aguentar. Tanto o meu quanto o João não tem essa capacidade toda de memória. Mas aí, como a gente resolveu esse problema? A gente fez um código escalável. Então, a pessoa que tiver uma máquina mais potente e quiser testar o código com todos os anos possíveis, ela consegue fazer isso. Mas a gente também consegue fazer os testes com 1, 2 anos e ver se o código está realmente funcionando bem. Outro desafio que a gente passou foi entender os códigos de variáveis, né? Tanto é que esse é um desafio para o futuro, para a gente realmente refinar e entender melhor como é que eles funcionam. Mas, em suma, foi isso. E a gente queria agradecer a oportunidade, porque o projeto está sendo realmente muito bom.